Arthur Fleck estava em uma situação difícil, preso, totalmente dopado devido a tantas medicações que aqueles médicos lhe estavam dando, sendo tratado como um animal pelos guardas, os quais pediam piada e em troca lhe davam um cigarro e lhe humilhavam constantemente, e sofrendo muitos outros abusos. A única coisa que ainda lhe restava era o poder que havia dentro da sua mente, o poder do seu alter ego, o Coringa. E esse alter ego de Arthur Fleck despertava nas pessoas as mais diversas emoções e sentimentos, tanto que fora da prisão ele ainda era visto como um herói. E se ele chegasse ao fim da sua vida, se ele viesse ali a descansar, estando preso, ele ainda seria tido para muitos, até mesmo como um mártir. Dentre os muitos sentimentos intensos que ele despertou, é disso que nós vamos falar hoje, um sentimento intenso que ele despertou em uma jovem, e isso teve um fim muito inusitado. Acompanhe conosco essa história, mas antes, não deixe de acompanhar esse canal, pois você está aqui acompanhando agora o canal Motivação Real, uma palavra de ânimo todos os dias para a sua vida. Se inscreva, nós acabamos aí depois de muita luta, alcançar 1000 inscritos. E tem vídeos aí do nosso canal que já está com 20.000. Se aí metade das pessoas se inscrevesse no nosso canal já estaria bem maior. Então, se você gosta das nossas mensagens, se essas mensagens têm falado com você, compartilhe essa mensagem com alguém que precisa ouvir, deixe seu like, deixe seu comentário, se inscreva e indique o nosso canal aí para que também outras pessoas possam conhecer o nosso trabalho. Vamos juntos. Harley Quinn, a jovem médica que se apaixonou por Arthur Fleck enquanto esse ainda estava na cadeia. E essa jovem se aproximou dele de tal maneira que não sei se ela cometeu um crime ali, o enredo nem deixa isso muito claro, mas o fato é que ela conseguiu se aproximar dele na cadeia, e ela era uma jovem rica, abastada, médica, e ela se apaixona por ele de tal maneira que a alma dela se liga a dele. Porém, Arthur estava frágil, mal conseguia se manter em pé, e ele acaba sendo iludido, pois, na verdade, ele não era mais aquele homem que ele costumava ser. Ele já havia sido vítima de muitas coisas dentro da prisão, de todas as maneiras que você pode imaginar que um homem sofreria como um escárnio. Ele havia sofrido ali dentro e já não era mais o mesmo. E nunca uma mulher poderia amar aquela figura do Arthur Fleck. Ela tão somente amaria o Coringa. E depois de todo aquele julgamento, onde ele brilhantemente, após se tornar o Coringa novamente, defende ali as suas teses como um advogado preparado diante daquela corte. Todos se apaixonam, todos vibram, todos se emocionam com como Arthur Fleck maneja aquilo. Mas ao ele voltar para sua cela naquela noite, os guardas fizeram algo degradante com ele, e é uma cena que embrulha o estômago da revolta, da repulsa, e eles fazem aquilo. Aquilo com que eles fizeram com Arthur, na verdade, acabou matando o Coringa. Coringa já não existia mais no seu coração, e nem na sua mente, só de pensar que poderiam fazer aquilo com ele novamente. Então, no outro dia, quando ele volta para aquele julgamento, não volta mais o Coringa com o seu terno vinho, com o seu rosto pintado, com a sua voz intrépida, com a sua voz desenrolada, não. Ele volta ali totalmente destruído, totalmente acovardado. É novamente o mesmo Arthur Fleck que tomava conta de sua mãe, o mesmo Arthur Fleck que apanhava na rua enquanto trabalhava de palhaço, o mesmo Arthur Fleck
que contava piadas sem graça diante de uma plateia que nem sequer ouvia suas piadas, diante de uma plateia que nem sequer dava atenção para o que ele falava. E esse Arthur Fleck não era o Arthur Fleck que as pessoas amavam, não era mais a pessoa com que as pessoas se importavam. Era só uma pessoa a ser descartada. E quando a Arlequina, depois dos seus seguidores salvarem ele daquela corte, quando ela encontra ele na rua, ele já não é mais o mesmo. E ela também já não é mais a mesma para com ele. Ele então fica ali com o coração destruído, com o olhar perdido, sentindo que perdeu o grande amor da sua vida, sentindo que perdeu o seu alter ego, o Coringa, sentindo que perdeu sua própria essência. Ele volta para a prisão, e lá na prisão, seus seguidores que tanto amavam, um deles, acaba dando cabo de sua vida. E lá jaz, no chão frio, uma pessoa boa, uma pessoa de bom coração, que foi forçado talvez a cometer alguns erros pelas circunstâncias da vida, mas que acaba sendo vítima, porque as pessoas desse mundo, infelizmente, acabam descartando aquelas pessoas que não fazem mais o que elas querem, que acabam descartando as pessoas que não lhe dão mais o que elas pedem. A mesma coisa aconteceu também com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. As pessoas comeram os seus pães, comeram o seu peixe, as pessoas ouviram as suas palavras que curavam o coração e a mente, as pessoas foram curadas, foram ressuscitadas, foram curadas de hemorragia, foram saradas de demônios, foram saradas de doenças mentais e de toda sorte de coisas ruins que jaziam em seus corpos. Todavia, quando ele disse que elas deveriam comer da sua carne e beber de si, elas não mais viram Cristo com bons olhos. Dali em diante, ele era um peso a ser descartado. Não é à toa que ele mesmo disse que, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitas pessoas se esfriaria. Não permita que o amor se esfrie no seu coração. Ao seu redor há muitas pessoas como Arthur Fleck, que você muitas vezes menospreza, que você muitas vezes não dá atenção, que você muitas vezes bate, cospe, xinga. Talvez essas pessoas estejam dentro da sua própria casa. Olhe bem quem está ao seu redor. Ame as pessoas. Essa pessoa que está aí do seu lado, aparentando ser o Arthur Fleck, às vezes é o próprio Cristo. E um dia ele voltará para trazer à clara todas as coisas. E nesse dia ele não virá vestido de palhaço, mas virá com poder e com grande glória. E cada um de nós irá pagar aquilo que nós temos feito para tanto Arthur Fleck por aí. Lembre-se disso. Até lá, viva melhor. Que Deus abençoe sua vida. Se inscreva no canal, compartilhe, nos siga nas redes sociais. Elohim continue abençoando grandemente sua vida. E vai!